Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, onde teremos o privilégio de juntos discutirmos importantes temas da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos de 1857. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos veio como forma de codificação daquilo que sempre existiu em outras e diversas escrituras, complementando com a visão dos espíritos desencarnados aquilo que viria vir a somar e a organizar os códigos então da época, né? Veio muito importante o Livro dos Espíritos porque ele trouxe a razão do homem para uma página de livro. Ele conseguiu racionalizar a visão do homem. O que acontecia antes da codificação do Espiritismo era uma fé guiada. O que passou a acontecer após o Livro dos Espíritos é uma fé raciocinada. E quando eu digo fé guiada, porque não é uma fé cega. Não gosto do termo fé cega. Gosto do termo fé guiada. Fé guiada é quando você tem fé naquilo que eu promovo para ti, né? Naquilo que eu sugiro. Então, olha, foi desta forma. Mas eu não te explico por que foi desta forma. Simplesmente te coloco as regras e faço com que você as cumpra. Entretanto, a fé raciocinada é o seguinte: é desta forma por conta disso, disso e disso. Então, esta fé raciocinada o leva até a origem e o porquê das coisas. E isso preenche o espírito humano muito melhor. É por esse motivo que você vê 99% da população mundial, apesar de não ser, simpatiza com o espiritismo. Essa simpatia com o espiritismo é trazer e buscar as respostas aonde não encontrou em outras religiões. Porque nas outras religiões é desta forma e ponto final. É assim que manda a Bíblia e ponto final. É assim que manda as Escrituras e ponto final. O Espiritismo tem essa diferenciação, que é o seguinte: desta forma é o correto, mas por conta destes motivos. Tá? Então, é apenas uma forma introdutória de valorizar o Livro dos Espíritos de 1857, a sua importância no startar da razão, né? E vamos entender que o Livro dos Espíritos não foi o primeiro livro que startou a razão. Estamos falando de uma época revolucionária na época da humanidade, onde muitas descobertas pairavam, onde nascia a psicanálise, onde nascia diversas coisas importantes, onde pensadores debatiam a importância das coisas, utilizando de pensadores ainda mais antigos, né? Volta ali a épocas antes de Cristo, que é a origem do pensar. Pensar que sempre foi uma característica humana, talvez a mais importante para desenvolver todas as outras, né? E esse pensar, ele veio desenvolvendo ao decorrer da história e trazendo no espiritismo um pensar com debater para com os espíritos. E esse pensar com debater vem com um peso muito grande. Quando eu penso e debato com espíritos que são superiores a mim, eu tenho respostas que são superiores, muitas vezes, à minha própria compreensão. Então, é por isso que o estudo dos espíritos, ou seja, o espiritismo, é tão importante em complementação das outras obras, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, e assim sucessivamente. Então, todos esses livros vêm para somar a importante coletânea interminável que é o estudo dos espíritos. Como os espíritos estão avançados, né, os que trazem as informações, você tem que estudar uma vida toda e ainda assim não alcançará toda a compreensão. Isso será daqui para a eternidade, né? Enquanto houver um espírito superior, ele tentará instruir aqueles que ainda não atingiram o seu nível de evolução. Bem, desculpe a introdução aleatória, mas ela foi importante apenas para ressaltar a importância desta obra que iremos estudar hoje. Quando quiser. Questão 146. A alma tem, no corpo, uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade.
É interessante que quando denominamos a parte do corpo, não estamos falando de forma absoluta, e sim de forma abstrata, né? A resposta do nosso amigo espiritual, ela vem a trazer que a alma está onde você foca que ela esteja. A alma é o seu poder de desenvolvimento. Aqueles que pensam, aqueles que filosofam, têm a sede na mente, no cérebro. Aqueles que amam têm a sede no coração. Mas não é que o coração seja o responsável pela gestão dos sentimentos. O coração é apenas responsável por bombear o sangue do corpo. Entretanto, de forma abstrata, ele traz com que a alma está onde você deposita ela. Isso é muito interessante, muito filosófico. Poderíamos ficar a noite toda discutindo sobre isso, mas eu gostaria de discutir um pouco mais sobre isso. Onde está a sua alma? Vou dar a oportunidade àqueles que quiserem manifestar-se. Onde está a sua alma? A minha, com certeza, na cabeça, no cérebro. Aí eu tenho uma dúvida também, meu irmão. Quando fala que a alma está na cabeça ou no coração, seria a cabeça física, o coração físico ou no perispírito? Nenhum dos dois. A alma está onde você deposita a importância, aquilo que eu acabei de explicar. O que acontece é o seguinte: o coração ele não é responsável por gerir sentimentos. Quando você fala assim, eu te amo de coração, não significa que o amor seja oriundo do coração. Isso é uma forma metafórica de simbolizar o amor. Por quê? Meu coração bate por você. Quando o coração para, a pessoa morre. Então, é uma questão simbólica. Então, não é nem no corpo, nem no perispírito. Quando nós depositamos a alma, nós estamos depositando onde nós intencionamos ela, independente de ter um corpo ou não, né? Aqui, no caso, foi apenas uma relação de mostrar que a pessoa faz em vida aquilo que ela deposita, a integralidade das suas importâncias. Por exemplo, se você quiser desenvolver o seu corpo nesta vida, vai fazer musculação, você vai fazer exercício físico, dieta, você vai depositar a sua alma no seu corpo, seus músculos. Se você quiser ser uma pessoa intelectualizada, você vai depositar na sua mente. Se você quiser ser uma pessoa sentimental, no coração, mas de forma simplesmente metafórica. Pode estar nos dois lugares, na mente e no coração? De pensar bastante, mas ao mesmo tempo ser extremamente sentimental? É que são coisas contraditórias, mas sim, a alma está em quantos lugares você quiser. Mas é interessante, né? Quando falamos do sentimento e do raciocínio, são antagônicos, né? Se você for pensar através do intelecto puro, você não inclui e embute o sentimento. Se você for pensar através do sentimento puro, você não raciocina as coisas. Então, o equilíbrio é a chave da nossa evolução. Acontece que nós vamos vir algumas vidas mais focadas no nosso lado mental, intelectual, e outras no nosso sentimental. Nós sempre teremos um enfoque maior, né? Aquelas pessoas que não sabem o porquê fizeram aquela besteira ou aquele erro, ou cometeram aquele erro, mas simplesmente fazem, são pessoas sentimentais, pessoas que focam no seu coração. Pessoas que calculam tudo o que vão fazer, independente daquilo que sentem, são pessoas mais focadas no seu intelecto, e assim sucessivamente. Mas a vida não é viver nesse paradoxo, porque no próprio curso de psicologia enfatiza-se muito isso, esse paradoxo do que é esse sentir, do próprio sentido da vida. Não, o sentido da vida é evoluir. Ponto final. Você nasce e vem para evoluir, em todos os seus aspectos. Você não consegue, mas o seu objetivo principal é a evolução. Evolução moral, evolução intelectual, abdicação das suas mazelas. Então, esse é o sentido da vida. Senão, não teria por que ter vida. O sentido da vida não é equilibrar razão, é evoluir. Eu sei que parece pouco romântico, mas é a realidade, né? Você vem numa vida de provas e expiações, carregando uma matéria de 80 quilos, extremamente densa, que adoece, te pesa e dói a qualquer movimento brusco, não é para aproveitar, é para evoluir. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu creio também que a alma situa onde você pontua mais, onde você dá mais aquele valor daquilo, né?
como foi colocado aqui, se você é o gênio, você dá valor ao seu pensamento, ao seu cérebro, à cabeça. Se você tem um coração virtuoso, ela se situa ali. É metáfora, mas é uma verdade. Sim, exatamente. Onde você coloca os interesses é que a alma se desenvolve, ou melhor, é que ela te desenvolve. E vocês podem fazer testes com isso, né? Na vida, no cotidiano. Procure realizar determinada atividade com foco e você vai ver que você vai ficar expert nela. Tire o foco de determinadas atividades, você vai perceber que você perde as habilidades que você havia adquirido. Então, isso é nada mais é do que uma demonstração de que a alma está onde nós focamos, onde nós queremos que ela esteja. E quem mais? Onde está a sua alma, Luiz? Eu gostaria que estivesse mais próxima ao coração. Às vezes ela está mais próxima mesmo à cabeça, como diz aqui no sentido figurado. Pois é, eu na minha última encarnação confesso que eu acho que eu tinha a alma nos pés, porque eu caminhei muito, né? Então a alma também tem essa questão, ela está onde ela precisa, né, te movimentar e te levar. Entretanto, lembre-se, de forma metafórica e não de forma integral, senão enlouqueceremos ao pensar nisso. Porque as pessoas, quando ela imagina a alma, elas imaginam um corpo translúcido, né? Então, a visão da alma nada mais é do que a figura do corpo, né? Então, você vê a silhueta do corpo. Quando eu falo mentalize a alma, você mentaliza, imagine um corpo, só que sem figura, sem rosto e tudo mais. Na verdade, quem disse isso? Né? Quem disse? Será que no ápice da sua perfeição você vai ter a silhueta de um corpo humano? Será que é o mais aerodinâmico que você consegue ser para se deslocar e se translocar? Então, vamos deixar um assunto mais avançado para o futuro, né? Pois não. Continuando assim o assunto, irmão, é válido em termos assim de exercício, né? Para nós, alguma coisa que contribua para a nossa evolução, nós procurarmos assim descobrir um ponto fraco em nós, né? Que nem no meu caso, trazer a alma mais para o sentimento e deixar de ser, por exemplo, assim, tão racional. Como eu já ouvi algumas vezes aqui nos estudos, e o professor sempre menciona, você tem que colocar o desenvolvimento da sua encarnação onde você é ruim. Tá certo, né? Então, se eu já tenho aprimorado o intelecto, é lógico, eu vou focar naturalmente no intelecto, mas eu tenho que me esforçar em outros aspectos, né? Eu tenho que ficar bom naquilo que eu ainda não adquiri, porque o que eu já adquiri, eu já vou fazer de hobby, né? Não vou nem fazer, não será maçante para mim. Então, se eu gosto de ler, eu vou ler para descansar. Se eu odeio ler, eu tenho que forçar a ler, que é isso que eu preciso desenvolver. Se eu gosto de exercício, eu vou fazer exercício para descansar minha mente. Se eu odeio, eu tenho que fazer exercício. Eu tenho que enfrentar aquilo que eu não gosto para me aprimorar. Claro que coisas que fazem o bem, jamais o mal, né? Porque não se esqueçam, nosso objetivo final é atingir a perfeição. E a perfeição é ser bom em tudo. Basicamente isso. Então, se tem algo que eu não tenha aprimorado, eu tenho que me tornar bom. Se não for nesta encarnação, será nas outras. Obrigado. Eu não quis dizer com isso que eu sou bom de intelecto, não. Eu sou ruim de sentimento mesmo. Mas é isso aí, obrigado. Bom, mas com esse comentário já mostrou que é bom de humildade, um valor muito importante. Mais alguém quer falar aonde está a sua alma? Outro ponto importante, tá? Quando nós falamos aonde está a nossa alma, nós temos a tendência de dizer para coisas boas, né? Mas nós esquecemos que muitas vezes ela está em coisas ruins, as sensações. Chute um móvel com o dedinho, a sua alma vai para ele. Enquanto não passar a dor aguda, ela estará no dedinho do seu pé.
Porque o seu foco está lá. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, é interessante isso. A nossa alma, ela está em todos os lugares, mas a nossa intenção nem sempre é levar o bem, às vezes é levar o mal. E isso é importante também. Eu tenho que trabalhar este lado. Vamos ver a questão a seguir. Questão 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E o Ponto espírito importante, se encontra irmão de Eduardo. preferência nessa. Desculpe interromper, mas é importante. Vocês estão cientes do termo centro vital? Vou falar a forma pejorativa que todos conhecem, são chakras, né? Centros vitais. Entendeu? Então, centro vital é o termo utilizado no Livro dos Espíritos. Eu vou resumir agora de uma forma mais didática. Centro vital é o centro ou os centros, né, do organismo que são capazes de captar energia, força e vitalidade e distribuir para as outras partes do organismo e, por consequência, do perispírito. Ou melhor, contrário, do perispírito e, por consequência, do organismo. Bem? Dúvidas? Vamos lá. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer-se que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Temos que levar em conta o desenvolvimento científico da época. Estamos falando de 1857. Hoje a ciência já encontrou a descoberta que, basicamente, todos os centros de controle do organismo estão relacionados ao cérebro. E quando eu falo relacionados ao cérebro, é claro que eu incluo a medula, né? Então, toda a parte, né? A medula nada mais é do que o rabo do cérebro, né? Então, quando eu falo da questão cerebral, estou falando entre medula e cérebro, estão ali todos os pontos de controle do organismo, né? Tanto que, se eu não me engano, posso estar enganado, a Terra considera como um óbito já quando tem a morte cerebral, né? A pessoa entra no estágio vegetativo. E aí, às vezes, Deus mostra que, epa, peraí, a pessoa volta, né? Mas como? Morte cerebral, como volta? Entra o poder da mente, né? Na influência orgânica também. Vamos lá, dúvidas neste ponto, porque depois entraremos no materialismo, né? Eu acho que é importante já tirarmos todas as dúvidas que houver neste ponto. Irmão, boa noite. O senhor falou que o centro vital, o centro vital são estruturas no organismo material e não no perispírito. Tudo que existe no organismo material é um reflexo do perispírito. Não existe nada que tenha no organismo material que não seja um reflexo do perispírito, entendeu? É por isso que eu até inverti a minha frase. O centro vital, claro que ele tem origem no perispírito, mas ele está ali no corpo. Ele tem a finalidade de nutrir o corpo. E são pontos onde a transmissão de energia se faz mais concentrada ou com maior facilidade, ou simplesmente são pontos de confluências energéticas? Na verdade, é até interessante isso. Vamos olhar um feto? Vamos comigo, visualize um feto. O que acontece nas primeiras semanas do feto? O que é formado? Pode pesquisar, usa o Google aí. Deve formar a medula, a parte que fala. Os primeiros órgãos a serem formados em um feto estão localizados na cabeça, no coração e na região sacral. Né? Olha que interessante. Frontal, sacral
todas os termos que vocês usam dos chakras, né? Mas eu falo chakra porque não é um termo utilizado no espiritismo, né? Mas fica mais fácil para vocês captarem. Então, a formação do feto, ela segue esta linha, né? Então, ou seja, o chegar da minha vida já está relacionado a isso. Aí é uma questão que cabe a Deus, né, irmão Afonso, o porquê. Mas eu acredito que tem a ver com a importância dos órgãos que estarão localizados ali e do desenvolvimento desses órgãos, né? Existe atualmente, 1945, entre 45 e 50, foi descoberto que a glândula pineal, ela produz a melatonina, né, o hormônio melatonina. E é um hormônio que afeta o corpo todo, porque ele define o ciclo circadiano do organismo, né? Ele que define, que diz para o organismo que é dia e que é noite. E a partir dessa descoberta, está se especulando que a pineal, a partir desse hormônio, ela também controla as demais glândulas e, consequentemente, o organismo todo. Em 1500 e pouco, Pascal identificou essa glândula anatomicamente, né, e observou que era a única estrutura no cérebro que era una. Todo o resto que tinha na cabeça sempre tinha dois lóbulos, dois olhos, e etc. Toda a estrutura anatômica na cabeça era dupla, do lado esquerdo e do lado direito. E a glândula pineal era a única central. E ele, como estudioso e filósofo, colocou que seria provavelmente o centro do pensamento. E agora, recente, né, menos de 20 anos, estamos pensando que a glândula é a controladora do organismo através do hormônio que ela produz. Vamos entender um pouco da questão médica primeiro, tá? Acho que é importante. A glândula pineal, ela fica na cabeça, né, ali na parte mais posterior, no centro, mais centro posterior e inferior, né? E ela tem uma função endócrina, ou seja, ela libera os hormônios diretamente na corrente sanguínea, no sangue, tá? E ela realmente tem uma função muito importante. Mas daí para ser, né, o centro do controle, ela teria que ser restrita à sua função materializada, tá? Quando nós falamos de função central de organismo, de organização de tudo que existe, estamos falando de uma função mental e não propriamente glandular. Não sei se você entendeu, irmão Afonso. A glândula e todos os outros periféricos que atribuem a eles, né? Eles são nada mais são do que ferramentas temporárias enquanto o corpo está vivo, enquanto o espírito está habitando o corpo. Positivo, isso eu compreendo perfeitamente. Agora, alguns livros de Emmanuel e André Luiz colocam a glândula pineal, ela é essencial no processo de mediunidade. Isso tem fundamento? Não concordo. Na minha visão, não. O processo de mediunidade, ele está desvinculado de questões materiais, né? Você consegue... porque a mediunidade, ela toca para os dois lados, né? Não toca apenas para o ser encarnado. A mediunização, ela vem, o espírito não se comunica através do corpo encarnado, então, assim, não tem sentido enxergar em uma glândula a função mediúnica. Eu posso, claro, acreditar que enquanto estou mediunizado, eu utilizo essa parte do corpo, mas eu utilizo tantas outras, né? Enquanto estou mediunizado, eu utilizo o coração, eu utilizo até as mãos, eu não estou movimentando, e assim sucessivamente. Então, não tem essa visão. Não dá para transformar em material algo que é imaterial, como a mediunidade. Nós não podemos materializar aquilo que não é materializável,
tá? Meu irmão, você disse que a mediunidade não faz parte do material. Mas como que a gente, nos estudos, a gente já tem esse conhecimento, o que já se fala, que a mediunidade é uma condição orgânica. A mediunidade é uma condição orgânica, porque você tem que estar vivo para mediunizar, porque quando você não está vivo, você não precisa mediunizar, né? Acontece que o processo mediúnico, a mediunização, é uma função do organismo encarnado, mas a mediunidade em si é um atributo do espírito. Todos vêm com mediunidade. Ela independe do organismo. Você desenvolve ela através do organismo, mas ela independe, ela pertence ao espírito. Então não há nenhuma necessidade do corpo ter alguma modificação para que exerça essa mediunidade? De forma alguma. Inclusive, há relatos de médiums que têm deficiências na glândula pineal, por exemplo, e deficiências cerebrais, e conseguem. Quantos relatos vocês viram na história, por exemplo, de médiums que não enxergam e relatam o que estão vendo, ou que não enxergam e escrevem com precisão, ou que não sabem tocar música e tocam com precisão? Então, isso é uma comprovação de que a mediunidade não pertence ao organismo. Ela só é orgânica porque você tem que estar encarnado mesmo. Senão, não é mediunidade, né? O que é mediunidade? Mediar algo, né? Para mediar, tem que estar o plano espiritual e o plano material, os dois em comunicação. Quando eu estou fora do plano material, eu não preciso da mediunidade. Eu já converso, espírito com espírito conversa como encarnado com encarnado. Mas ela toca para os dois lados, é importante os dois fatores. Você não tem uma mediunidade sem o fator espírito, né? Por isso que e geralmente o toque vem de cima para baixo, né? O espírito que convida a mediunização, não a mediunização que convida o espírito. Não sei se vocês entenderam. Esse é outro ponto importante, né? Então, o médium, ele pode incorporar a hora que ele quiser, porque ele está cercado de espíritos, mas não o espírito que ele quiser na hora que ele quiser. Para isso tem que ter uma finalidade, um trabalho específico. Isso, inclusive, era uma das formas que Allan Kardec adotava em sua época, né, para poder ver a veracidade da informação. Então, mais ou menos assim, se eu quero que Santo Agostinho mande uma mensagem, eu não posso achar que ele está à minha completa e plena disposição. Ele só vai vir se tiver uma finalidade própria. Irmão, o senhor colocou em mediunidade, vou fazer uma pergunta, acho que um pouco mais leiga. A gente sabe, ou pelo menos imagino, que a obsessão para o encarnado é necessário, afeta através da mediunidade desse encarnado. E de um espírito para outro desencarnado também ocorre o efeito de obsessão. Também é necessário um processo mediúnico de um espírito para outro? De certa forma, não necessariamente mediúnico, mas de influência, sim, né? Não uma influência mediúnica. Mas ela acontece em alguns cenários, quando o espírito, estando fora do umbral, por exemplo, ele influencia o espírito que está dentro do umbral. É uma espécie de mediunização errática, né? Já mostra outra prova de que a mediunidade atua fora do corpo. Agora, vocês dão muita importância a essa palavra, obsessão. Eu gostaria de tirar o valor da obsessão aqui. Obsessão é o seguinte, outrem dizendo aquilo que eu deveria fazer e eu acatando. Entendeu o que é uma obsessão? Não tem nada de diferente disso. Obsessão não leva ninguém a praticar o mal. Quem pratica o mal é você, não culpe os espíritos. Vocês entenderam isso? Ah, mas o ser está influenciado, está... Quantos encarnados utilizam o fator da obsessão para bater na esposa, para bater no marido, para brigar com o pai, para brigar com a mãe, assim, para tomar cachaça? Não, obsessão não é isso. Obsessão é o seguinte, Alfonso, pule da ponte, por favor. O que você me responderia, Alfonso? Aqui não tem ponte. E se tivesse? Coronel, vamos conversar outra coisa. Pronto. Você não foi obsediado porque não quis. Agora, se eu disser, Alfonso, pule da ponte, e você pular, parabéns, você foi obsediado. Irmão Miguel?
Bom, então, pelo que o irmão explicou, essa teoria da calcificação da pineal não tem nada a ver com mediunidade, até porque Dr. Sérgio Felipe de Oliveira diz que examinou N pineal e não notou calcificação em nenhuma delas. Então, o que o irmão diz? O que acontece é o seguinte, que cada pessoa tem uma forma de usar o seu organismo. Então, existem médiuns que usam uma parte do cérebro, outros que usam outros, cada um tem uma parte desenvolvida, né? Então, é difícil você categorizar, irmão Miguel, qual parte, qual médium, o determinado médium está usando, né? Por exemplo, tem médiuns que trabalham só de olhos fechados. Eu não uso os olhos, tem médiuns que usam os olhos. Então, é muito relativa a forma de trabalho de cada qual, né? Então, não podemos categorizar para nenhum ponto específico. Falando de uma forma geral, toda mediunidade passa pelo cérebro, né? Porque a mente coordena o cérebro. Então, a mediunidade acaba passando pelo cérebro, né? Ela utiliza o acervo do médium, aquele acervo material, que está material agora, não necessariamente material, mas não numa parte ou outra específica. Porque existe muita controvérsia, também diz que certos produtos, que nem o flu, calcifica a pineal. Então, referente à mediunidade, não teria problema nenhum. Por exemplo, quando você, e assim, não desmerecendo o trabalho de Emmanuel, tá? Quando nós falamos nesses espíritos estudarem isso, é assim que se avança. Eu tenho que pesquisar a fundo para tentar entender. Allan Kardec fez a mesma coisa. Então, não é desmerecer a construção das outras obras, mas é entender que não é porque eu pesquisei algo que algo seja verdade absoluta. A única verdade absoluta pertence a Deus. O que eu estou dizendo aqui pode ser desmerecido num futuro próximo. Por que não? A única coisa que não pode ser desmerecida é a vontade de Deus, né, e as leis de Deus. Então, é só isso, sem tirar o valor dos irmãos que mencionaram isso, mas é fruto de uma pesquisa, né, de um estudo que não necessariamente é fundado. Obrigado pela participação. Materialismo. Obrigado. Tema 3. Materialismo. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são geralmente levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Nós acabamos de falar um caso prático disso, né? Então, quando eu quero desvendar qual glândula que trabalha a mediunidade, eu estou tentando fazer isso, acreditar que eu posso materializar, né, algo que é imaterial, né? Então, algumas coisas, meus irmãos, não dá para ter a resposta no mundo de provas e expiações. Vocês já se conformaram com isso? Porque eu já me conformei com as respostas que eu não tenho. É uma questão de, desculpe o termo, mas é de conformar-se mesmo. Se conformando ou não, nós não teremos algumas respostas. Não estão compatíveis à nossa evolução. Nosso raciocínio não chega a tanto. Por exemplo, nós temos a péssima tendência, mas ela é natural, de materializar tudo o que pensamos. Então, por exemplo, se eu perguntar hoje, quando vocês estudaram, muda. Mas se eu perguntar hoje e no pretérito, como você enxerga Deus? O que é Deus para você? Deus é a pintura da Capela Sistina? Ou Deus é uma luz? Ou Deus é um homem de terno? Ou Deus é Jesus? Como que você enxerga Deus? Qual que é a sua visão de Deus? Olha que interessante, nós estamos aqui num grupo de 26, 27 pessoas, e nós temos diversas opiniões de como é Deus.
Mas você tem que enxergar Deus, senão você não consegue fazer prece para ele. Se você não mentalizar alguma coisa, o ser humano do mundo de provas e expiações não consegue fazer prece para o abstrato. É por isso que ele prefere fazer prece para Jesus. Mesmo Deus sendo muito mais importante que Jesus. Porque ele materializa. Jesus, ele vê o árabe, que não é tão árabe na visão europeia, né? Ele vê da forma que ele vê ali a imagem de Jesus, ele faz a prece, ele consegue. Faz a prece para Maria, porque ele consegue imaginar Maria. Mas para Deus, não, até faz, mas faz de uma forma muito menos intensa, porque ele não... Como vocês imaginam Deus? Vamos lá, vamos ver a pluralidade das opiniões. Irmão Miguel? Bom, eu imagino Deus como uma energia, né? Porque até o próprio Jesus, quando esteve na Terra, ele sabia que tudo era energia, tanto é que ele disse que milagre não existe. Lógico que ele sabia, só que quem existia naquela época não tinha esse entendimento. Então, eu não idealizo Deus, uma pessoa, um ser humano, assim, uma energia da fonte criadora. Desculpa te colocar nessa parede, mas como você imagina a energia? Eu só passei a entender Deus no momento que eu fui procurar saber de que forma que ele era. Então, é velho, é barba, é branco, é preto, cabelo branco, que nem eu, tal. E cheguei à conclusão que tudo é energia, que nosso corpo também é energia. Ok, mas para você pensar na energia, tem que vir alguma coisa na sua mente. Como que você imagina a energia? São um rio fluindo? São ondas? Como que você mentaliza a energia? Sempre nós dizemos que somos o que pensamos. Eu já tenho uma opinião que o pensamento é uma energia secundária, vamos dizer, não é uma energia primária, porque... O irmão não entendeu minha pergunta. Você vai lá Tá. fazer uma prece para Deus. Você tem que fechar os olhos e mentalizar alguma coisa. Como que você materializa essa energia? Ela vem com cor? Ela vem com cheiro? Ela vem com tamanho? Ela vem com forma? Como que ela participa da sua mente? Na minha mente, ela participa como uma fonte criadora que tudo criou. Você a deixa de Agora, forma abstrata, você não dá forma a ela, é isso? Não, exatamente. Entendi. Você menciona a palavra Deus, mas você não dá forma ao que você está orando. É isso? Sim, exatamente. Bruno? Obrigado, é isso mesmo. Você vai entender onde eu quero chegar. Bruno, por favor. Boa noite, irmãos. Eu tenho muita dificuldade em fazer o que o Miguel faz, porque eu só consigo imaginar coisas que eu já conheço, coisas que eu já vi antes. Então, para definir Deus, para mim, eu consigo definir na ideia, no ideal, a questão que o Miguel falou para mim é plausível, mas eu não consigo visualizar. Então, para visualizar, eu penso em tudo que existe, tudo que eu conheço e que eu sei que é criação de Deus. E aí eu agradeço por isso. Mas o que é Deus? Visualizar uma imagem de Deus, não consigo, não sou capaz. Quem mais? Eu acho que ver Deus está na nossa consciência, no nosso pensamento. Não me venha com romantismos. E para entender isso, é ver que ele está presente em tudo. Muito bem. Então você enxerga Deus em tudo que ele criou, é isso? Então, por exemplo, você olha para uma árvore e fala Deus. E aí você reza para a árvore, é Ele isso? está presente em tudo. Sim, mas quando você tem que fazer uma prece, Rui, e olha que você faz bastante. Quando você fecha os seus olhos e mentaliza o Criador, o que você mentaliza? Eu mentalizo um espaço abstrato, mas sabendo que ali existe um Criador. É interessante. Você usou uma palavra que a grande maioria da população utiliza de forma inconsciente. Quando imaginamos Deus, imaginamos o universo. É uma visão extraterrestre. Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Pois não, Paulo? Eu imagino como uma luz muito grande. Que cor a luz? Clara, muito clara, como se aquilo me cegasse.
Como se algo me Uma luz cegasse. branca, um farol na sua cara. É assim farol, que você é, mentaliza. Ok. E você? Desculpa, vou repetir. Eu mentalizo Deus como um sol nascendo, um sol se pondo, como uma natureza, um contexto geral, assim. Muito bem. Quem mais? Vamos lá, está interessante Oi, isso. Olha, irmão. olha que interessante quantas formas de visualizar o nosso Criador, hein? Vamos lá. Eu tenho uma curiosidade para como o muçulmano consegue imaginar Deus, porque ele não vê Deus, ele não transfigura Deus de maneira alguma, né? Isso é, inclusive, uma das regras do Alcorão, que o Deus não tem forma, não tem... Então, como que eles conseguem imaginar Deus? Que eu, por exemplo, o que eu faço é fechar os olhos e eu vejo escuro. E para mim é aquela escuridão para quem eu estou rezando. Então, não procuro imaginar nada. Agora, a minha curiosidade é como que o muçulmano, que hoje é a segunda religião na Terra, reza 4 vezes ao dia, pelo menos, e como que ele imagina, como que ele se relaciona com Deus. Quando um muçulmano vira-se para a mesquita e pronuncia Allahu Akbar e faz as suas menções a Deus, ele está mentalizando exatamente o que Miguel disse, algo abstrato. Existe essa dificuldade. Mas cada muçulmano, cada pessoa, que atrás do muçulmano é uma pessoa, atrás do católico é uma pessoa, atrás do espírito é uma pessoa, mentaliza da seguinte forma, do mesmo jeito que todos estão mencionando aqui. Então, um vê como luz, outro vê como a natureza, outro vê como... e assim sucessivamente. Quem mais? Vamos lá. Quando nós chegamos no plano espiritual, nós recebemos uma dica de espíritos superiores para mentalizar Deus, né? E uma dica que, para mim, foi muito valiosa, né? Que é o seguinte: para mentalizar Deus, você tem que mentalizar algo que você considere perfeito. Porque Deus é a perfeição, a inteligência suprema do universo. Então, o que você tiver de mais perfeito na sua vida, simbolize como Deus. Isso facilitou muito as minhas preces, né? Porque mesmo quando você chega na erraticidade, você não conhece Deus, né? Deus está acima da erraticidade, né? Deus é a inteligência suprema universal. Então, o que é perfeito, né? O que é perfeito para você? Então, aí remete a isso que o Rui disse. Paisagens perfeitas, universo, planetas, e assim sucessivamente. Então, Deus está em diversos lugares. O sorriso de uma criança, a cura de um enfermo, né? Olha quantas coisas, né, para simbolizar. E nenhuma delas, meus irmãos, está errada. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Todas estão certas. A forma que você mentaliza Deus é a certa. O errado é não mentalizar Deus. Não importa a forma. Porque o sentimento que estamos transmitindo ao mentalizar Deus é muito bom. É um sentimento, isso é absoluto, de segurança. A segurança que faz com que Afonso não tenha medo do escuro, que está na sua mente. A segurança que faz com que Rui não tenha medo da natureza, com que Rejane não tema a luz, e assim sucessivamente. Então, cada um tem em Deus a sua segurança, mas é difícil. Algumas pessoas não conseguem fazer igual Miguel e transformar em algo abstrato, porque até o abstrato, a pessoa acaba colocando cor, por exemplo. O que é o abstrato? Então, ela coloca uma imagem preta com nuvens de fumaça azul. Isso é o abstrato para ela. Mas o abstrato é abstrato. Abstrato, então, quer dizer, está fora, né, da realidade. E o mais usado no planeta tem a ver com luzes na escuridão. É bem linkado ao que vocês disseram, que remete-se aos planetas, ao universo. Então, aquelas imagens que mais chocam vocês quando vocês assistem filmes, documentários, que vocês veem o céu estrelado, o planeta, o universo, ar de grandiosidade, né? Nós remetemos Deus a tudo que é grande. Mas é muito legal quando nós adquirimos a capacidade de olhar para uma formiga carregando uma folha enorme, 10 vezes o seu tamanho, e falar, olha Deus. Uma capacidade muito bela, a pessoa que consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. Né?
Porque o universo ele tem uma lógica. Agora, uma formiga que não tem nem espaço para ter cérebro, movida por fluido, carregar uma folha para construir a sua casa, tem que ser um Deus muito perfeito. Então, mudar a forma de foco ou de objetivo, de visão, é uma forma de enxergar a Deus. Diferente de agradar a Deus. Olha que interessante. Enxergar a Deus é o primeiro passo. E agradar a Deus? O que nós precisamos fazer para agradar a Deus? Vamos lá. Praticar o amor, a caridade. Evoluir, ser melhor que ontem. Quem mais? Fazer o bem sem olhar a quem. Quem mais? Olhar o próximo como a si mesmo. Vocês vão vendo que vocês, sem querer, vão falando as leis dele, né? Sem refletir. Então já sabe, né? O que é necessário para agradar a Deus. Mas nem sempre é fácil agradar a Deus. Porque como o que vocês disseram aqui, evoluir, fazer o bem sem olhar a quem, será que é fácil? Né? Será que é fácil a caridade despretensiosa? Será que é fácil você evoluir? Será que é fácil? São trajetos tortuosos, né? Então, agradar a Deus exige muito esforço. E não deveria exigir, mas exige, né? Exige. Mas quando nós conseguimos superar o obstáculo se esforçando o suficiente, nos esforçando o suficiente, nós temos uma sensação de missão cumprida muito poderosa. É uma missão cumprida que supera o exercício físico que você fez na academia, que supera o dia de trabalho árduo, que supera a fralda bem trocada, que supera qualquer coisa que você fez na sua... É aquela sensação que você tem quando você vê que a sua ação contribuiu para o bem de outro, que o seu pouco foi muito para o outro. Eu gostaria muito que vocês pudessem ter a visão do que uma pessoa de bem faz quando ela recebe uma marmita, todo o trajeto dela, de pegar essa marmitinha, colocar na sacolinha, andar com o seu chinelinho até a sua vila, sentar na sua vila, dividir com o seu filho, com o seu vizinho, com todo mundo que tem, e agradecer a Deus por aquilo que foi o seu resto. O resto dos seus trocados fez a pessoa enxergar a Deus num prato de marmita. É isso. E aí isso traz uma dor junto, né? Quando nós falamos sobre isso, não fica apenas uma sensação de paz, traz uma sensação de dor, porque Deus também é justiça. E o mundo não é justo. Não da forma que ele está. E Deus é justiça. Então, ver as injustiças do mundo e não fazer nada é ir contra as leis de Deus. É por isso que eu digo que no mundo de provas e expiações, eu vou repetir, é impossível ser feliz completamente. Você pode ter momentos felizes. E geralmente esses momentos felizes, eles vêm carregados de uma amnésia absoluta. Você esquece dos males do mundo. Porque se você lembrar dos males do mundo, você não é feliz em momento algum. E Deus quer que você seja feliz. Claro que Ele quer. Mas Ele quer que você faça os outros felizes também. E um dia vocês vão entender isso. Algumas coisas que não são erradas hoje, um dia serão. Interessante isso. No âmago de vocês será. Quando vocês jogam um alimento que sobrou, quando vocês cozinham a mais, quando vocês desperdiçam água. É fácil desperdiçar água em cima do aquífero Guarani. E desperdiçar água às margens do Saara? Quanto vale um copo d'água para quem tem sede? Faça o teste. Faça esse teste. Pega um dia que você estiver com muita sede e prive-se de água. Você enlouquece.
Prive-se. Veja-se privado de água. Por 1 hora, eu desafio. Imagina. Até perto da sua morte, ou até mesmo até a sua morte. Às vezes as pessoas não entendem como as pessoas conseguem comer cacto cozido, como elas conseguem comer farinha pura, misturada com um pouquinho de lama ou água. Passam fome, meus filhos. Vocês vão ver aonde aparece o nojo de vocês. Questão orgânica. Corpo chamando. Então, neste mundo, Deus está em cada um de vocês na possibilidade de modificá-lo. Eu não posso mais, eu sou um espírito. O máximo que eu posso fazer é influenciá-los. Mas vocês têm a capacidade de matar a fome, de matar a sede, de ajudar, de não olhar religião, mas sim necessidade, de auxiliar a todos que puderem, de domar as mazelas. Então, quando falamos de Deus, estamos falando disso tudo. Deus é maravilhoso. É claro que é. Mas Deus é distante de nós ainda. Nós temos muito o que evoluir para alcançar pelo menos um pouco do que Deus espera. E quando eu digo espera, não significa que Deus esperança as nossas. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Né? Ele domina completamente a nossa trajetória, mas ela depende do nosso esforço. Então, perguntem-se, fica de lição de casa aí, se vocês quiserem fazer o seguinte. Procurem ter uma semana em que vocês agradem a Deus pelo menos uma vez ao dia. Vocês vão ver como a vida de vocês vai melhorar e das pessoas ao seu redor. Quer agradar a Deus hoje sem sair de casa, 8 horas da noite? Peça perdão para aquele que você discutiu. Faça as pazes. Perdoe a si mesmo. Engula o orgulho, o egoísmo. Já vai estar agradando a Deus. O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso, tá? Basicamente isso. Eu sei que são coisas óbvias, mas elas se tornam menos óbvias quando tentamos praticá-las, né? E eu convido vocês a ficarem na completa paz e procurar ser parte daquilo que Deus espera que um dia possamos ser. E desejo a vocês a mais plena saúde para que possam alcançar isso. Que Jesus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Nossa sensação aqui é de imensa gratidão por essa oportunidade. Até breve.